Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Senhoras e senhores, boa tarde. Esta é uma reunião de apresentação do projeto Lixo Zero Social 10, em especial para o município de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil, e eu começo aqui explicando o nosso projeto de trás para frente, senão nós não vamos conseguir entender o que faz uma confederação, trazendo para si uma responsabilidade que é do Estado, em especial das prefeituras, e que há mais de 100 anos esse problema perdura, e agora vemos nós apresentar uma solução sem fazer uso de nenhuma verba pública. Então eu quero mais uma vez reforçar que o nosso projeto não faz PTP, o nosso projeto não aceita nenhum tipo de valor que seja governamental para que ele não perca a característica empresarial. Nós somos uma solução empresarial e é assim que nós queremos ser vistos. Nós estamos aqui pelo social porque a nossa instituição tem 31 anos e há exatos 16 anos nós deixamos de acreditar em diversas coisas, dentre elas em parceria de sucesso com os poderes públicos. É um número muito alto de mortalidade de instituições sociais que passam a viver através de convênio, e nós fomos umas dessas. Decidimos transformar todos os nossos projetos em projetos autossustentáveis. Coincidentemente, no momento em que tomamos esta decisão, estava se escrevendo a nova lei de resíduos sólidos. Então, como toda a nossa formação é jurídica, nós passamos a acompanhar a nova lei de resíduos sólidos. Quando aprovada ela foi, nós já éramos tão conhecedores dos defeitos que ela tinha, que a então ministra Isabela Teixeira me convidou para ser um palestrante na 4ª Conferência do Meio Ambiente, falando sobre os defeitos da nova lei,
os 475 delegados do meio ambiente. Apoiado nos conhecimentos que nós tínhamos e sabedores da postura, infelizmente, da postura do nosso governo, na esfera federal, estadual e municipal, nós passamos a fazer aquilo que nós sabíamos que o Estado não ia fazer. Então, isso nós começamos lá em 2010 a fazer. O que eles fizeram, eu posso aqui dizer, não é da época de vocês, nós estamos falando aqui que de 2010 a 2014, as prefeituras, juntamente com o Estado e esses consórcios criados, conseguiram desaparecer com 48 bilhões. 48 bilhões empilhados em folha de papel A4, chamados de plano de resíduos sólidos, que não chegou em lugar nenhum, não tem PCI do lixo, não tem logística, não tem nada. Participar de uma reunião de consórcio hoje e participar de uma reunião de consórcio como nós participamos em 2010, a única diferença que será notada é que mudaram os prefeitos e os secretários. O assunto ainda é o mesmo. Como fazer para destruir a lei, como fazer para não colocá-la em vigor, como fazer para trazer emenda parlamentar, como fazer para trazer dinheiro da FUNASA, não chegou em lugar nenhum. Então, nós não poderíamos seguir esse caminho, seguimos o nosso. O nosso caminho foi redividir o Brasil, e isso foi feito. Nós estamos em um país com dimensões continentais. Como que você vai implantar um projeto de lei desse que obriga a todas as prefeituras, sabedores que temos prefeituras com até 850 habitantes. Temos eleições a cada 2 anos, uma direta, que é a eleição municipal, e a outra estadual e federal, que é indireta. Qual é o empresário que vai investir na construção de uma solução definitiva se ele não tiver segurança jurídica? Então, nós partimos, primeiramente, para resolver os problemas da lei sem mexer na lei. Nós não temos o poder de mexer em lei. Quem tem poder de mexer em lei são os nossos deputados e senadores. Nós temos que concordar com as leis. Leis foram feitas para serem cumpridas. A nova lei de resíduos sólidos, ela é uma lei socialista. E o nosso país não é socialista. Só que não adianta ficar reclamando. Se o nosso projeto se chama Lixo Zero Social 10, nós temos que resolver o problema do socialismo que ficou dentro da lei. A lei diz que os prefeitos têm que dar uma ocupação para os catadores. E qual é a ideia dos prefeitos? Bolsa isso, bolsa aquilo outro. Obrigar o empresário a contratar um catador, ele não vai conseguir. Isso é um socialismo dentro de um país que não é socialista. Então, o que nós fizemos para trazer uma solução também para os catadores e assim poder cumprir a lei? Nós fomos estudar e descobrimos que no Brasil a profissão do decorador e tapeceiro não era reconhecida. Como confederação, nós temos também o poder de fazer projetos de lei. E os fazemos. Nós temos o site participaçãolegislativa.org.br, que vocês poderão constatar os inúmeros projetos que nós temos, alguns em relatoria, alguns aprovados, outros não aprovados. No entanto, o projeto que aprovou a profissão do tapeceiro foi reconhecido e aprovado. Foi aprovado também o projeto que considera o dia 11 de outubro como o dia do tapeceiro. E aí sim, nós desenvolvemos um curso específico para tapeceiros a ser ministrado aos catadores. É um curso de 10 meses, entendemos nós que nós estamos cumprindo a lei. Nós estamos dando aos catadores cursos para reciclá-los, transformá-los em tapeceiros, restauradores de imóveis e decoradores. Dentro da profissão de catador não dá, porque catador não é uma profissão. Catador é uma situação. As pessoas não nascem catadoras, elas se tornam catadoras. Então, a nossa proposta com relação aos catadores é essa, e não que eles vão continuar a fazer o que eles hoje fazem. Puxar carroça em locais onde tem uma placa proibido tráfico de veículo com tração animal e sendo escravizado depois que a lei
que escravizou os negros, já foi abolida há tantos anos. Hoje nós temos uma lei que escraviza brancos, loiros, japoneses e todos mais. Então, nós não concordamos com isso. Então, para dar sequência ao nosso projeto, que se chama Lixo Zero Social 10, estamos trazendo uma solução para os catadores. Aqueles que estudarem poderão ficar nesse novo modelo de cooperativa que nós estamos propondo, que são as cooperativas do sistema INER. Elas não trabalham com latinha, com papelão, elas não trabalham com absolutamente nada disso. Elas só trabalham com resíduos sólidos moveleiros, o famoso cata-teco, cata-bagulho, e elas não vão buscar. As prefeituras que devem levar isso para elas. O custo do investimento para montar essa cooperativa e para ministrar os cursos também é zero. Todas as propostas que nós estamos fazendo aqui, o custo de investimento municipal é zero. Nós não podemos ter valores públicos no meio do nosso negócio, que é privado. Os próprios catadores, depois de formados, dado a parceria que nós temos com o Senai e com o Sebrae, eles têm acesso a uma linha de crédito que vai até R$20 mil. Então, se você juntar 40 catadores, você tem dinheiro suficiente para construir esta cooperativa que vocês estão vendo aí. Não chegamos para parar nada que está funcionando. Não sei quantas cooperativas vocês têm aí hoje, quantos ferro-velhos vocês têm. Não temos absolutamente nada com isso. A nossa cooperativa não compra latinha, não compra papelão, não compra nada de carroceiro. Dá essa oportunidade a eles. Quem quiser estudar, estuda. Quem não quiser, lamento. Nós não podemos fazer nada diferente disso. Próximo passo que nós demos foi descobrir qual é o modelo ideal para sanar o problema dos resíduos sólidos no Brasil. Sabedores que somos que aterro sanitário não é solução no mundo. Aterro sanitário ele é inviável. Ele é inviável. E é claro que ele sendo inviável, ele acaba sendo desconstituído logo depois de inaugurado. A maior parte dos aterros sanitários que, aspas, existem no Brasil não suportaria uma vistoria como se deve. É evidente que se o Ministério Público resolvesse trabalhar e processar todos os prefeitos por este motivo, pode ter certeza que ia faltar prefeito e ia faltar cadeia. Então, nós estamos aqui numa história do ovo e da galinha que nós resolvemos resolver. Nós não viemos aqui para processar prefeito. Nós viemos para transformar em dinheiro isso que no Brasil não está sendo transformado em dinheiro. O lixo é um dos melhores negócios do planeta. Não existe uma empresa que vende matéria-prima e não compra matéria-prima. O lixo você não tem que comprar. As prefeituras pagam para lhe entregar e você depois ainda vende. Não precisamos dizer que o lixo, na cadeia dos problemas que terminam no Ministério Público, ele está em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos transporte público. Só em terceiro lugar é que nós vamos ter obras públicas. Então, eu não preciso dizer que o lixo é algo milionário. Nós temos uma viabilidade econômica para as nossas usinas, cujo retorno vem de 3 a 5 anos. Qualquer negócio que se tenha retorno de 5 a 10 anos é considerado um excelente negócio. O nosso é de 3 a 5. Nós temos capital do exterior para financiar a construção das nossas usinas, para empresários tanto nacionais quanto do exterior, que pode-se começar a pagar de 2 a 3 anos quando elas estiverem funcionando. Então, significa que você pode construir uma usina e pagar com o dinheiro do faturamento da usina. Então, nós não temos problema nem de comprador e nem de financiamento. O que nós estamos aqui fazendo com esta apresentação é criando uma segurança jurídica. O modelo de usina que nós desenvolvemos, ele se tornou necessário porque, ao pesquisar os modelos existentes no mundo, nós chegamos à conclusão que o modelo de usina do Japão não funciona no Brasil, o modelo do Canadá não funciona no Brasil, o da Índia não funciona no Brasil, por uma questão cultural. Cada povo tem um modelo de usina de acordo com a sua cultura. Nós não podemos esperar 200 anos para poder comprar uma usina dessa.
Então, nós tínhamos que desenvolver o modelo ideal para o Brasil. Na logística que nós fizemos, nós não deixamos no Brasil nenhuma prefeitura com menos de 100 mil habitantes. Todas as que tinham menos de 100 mil habitantes foram unificadas em consórcio e elas vão ter a solução de acordo com a população delas. Essas usinas que nós desenvolvemos são de 100 a 200 toneladas dia entre ativo e passivo, porque a lei obriga as prefeituras também a resolver o problema dos passivos. E no passivo nós temos valores a fundo perdido da Europa e de outros países que nós podemos recuperar o passivo sem um centavo de investimento da prefeitura e em cima da área de terra ainda fazer um parque ecológico. Então, tudo isso que eu estou dizendo já está pronto. Não depende de absolutamente nada, única e exclusivamente de dar ciência à prefeitura e tê-la conosco ou não ter. Porque, como eu estou dizendo, a implantação do nosso projeto ela é da iniciativa privada. Nós podemos simplesmente chegar aí e fazer as mesmas perguntas que são feitas por alguém que vai construir um shopping center. Ele só pergunta se no local tem população. Depois ele quer saber qual é o poder aquisitivo da população. Se ele chegar à conclusão que o poder aquisitivo da população comporta a construção de um shopping, ele faz. Então, a pergunta que nós fazemos é: tem população? Tem. Tem nicho? Tem nicho. A destinação está dando lucro para alguém? Não, não está. Está dando prejuízo para o meio ambiente? Está. Então, o negócio é bom e nós vamos montar o negócio. Então, eu quero dizer a vocês qual é o modelo de usina que nós desenvolvemos para tranquilizá-los com relação à sua aprovação. O nosso primeiro modelo de usina, que nós chamamos CTTs, que é de 100 a 200 toneladas, ele não tem absolutamente nada de novo. O lixo não toca ao solo em momento nenhum para que não precise de aprovação estadual. Por isso que nós chamamos de CTT. Você tem 4 elevadores de carga, não fomos nós que inventamos elevadores de carga. Você tem uma moega para 200 toneladas, nós desenvolvemos a moega, mas moega não é invenção nossa. Você tem uma esteira para suportar essas 200 toneladas, aí, é claro, nós desenvolvemos. Depois você tem uma esteira de seleção de riquezas com 2 eletroímãs, nada disso foi inventado por nós. E você tem uma prensa envelopadora para que o churume não saia pingando pela rua, já que durante todo esse processo nós temos um sistema de captação de churume. Isto que sai prensado de 800 quilos, que é um fardo, nós chamamos de pré-CDR. Nós não podemos chamar de CDR porque ele tem uma umidade que nós acreditamos ficar em torno de 75%. Não tem valor de mercado, porém tem logística. Com essa logística, nos permite transportar de 200 a 300 quilômetros com carreta. E aí nós temos uma segunda usina. A cada 1,5 milhão ou 2 milhões de habitantes, nós temos uma usina que recebe esse pré-CDR de todas as usinas daquela região. Neste local, nós vamos dar a destinação final a este pré-CDR, que poderá tirar o óleo diesel através do sistema de pirólise. Podemos elevar a temperatura acima de 1.100 graus e transformar em gaseificação, tirar energia elétrica através de turbina, poderemos tirar metanol, poderemos fazer briquete, nós poderemos fazer um monte de coisa. Nós temos 12 plantas aprovadas e reconhecidas pela CETESB, já que a nossa diretoria de implantação e aprovação de projeto, quem tem menos experiência tem 15 anos de CETESB. Então, nós sabemos muito bem o que nós estamos fazendo, estamos aqui apresentando para tranquilizar a prefeitura, já que a responsabilidade do prefeito vai até a destinação final. Agora, dizer qual será a planta que nós vamos utilizar, nós não podemos. Tá? Primeiro, porque nós não estamos vendendo para nenhuma prefeitura, é proibido. E segundo, que sem o PCI do lixo não se pode dar a melhor sugestão para a planta final. Nós precisamos do PCI do lixo e nós não sabemos.
Nós só vamos saber depois de fazer um estudo de impacto na região inteira. A única coisa que podemos garantir é que nós não queimamos, nós seguimos todas as exigências da lei brasileira e que não sobra absolutamente nada. O máximo que poderá sobrar é um biochar, que poderá sobrar aí um adubo pastoso, um adubo líquido. Estamos preparados para tirar tudo do lixo. Com relação a produtos químicos, é só seguir a lei. Estamos preparados para colocar um equipamento para todos os produtos químicos, desde que as empresas o comprem. Nós podemos operar o equipamento, porque a lei diz que quem produz deve dar a destinação final. Ela não diz que é a prefeitura a responsável por essa destinação final. Em cada um desses complexos, de 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes, nós vamos ter um incinerador de resíduos sólidos hospitalares, um crematório de animais e vamos ter uma unidade também especializada em resíduos sólidos eletrônicos. E com isso nós zeramos o problema do lixo. O próximo passo a ser dado, e também muito importante para o lado empresarial, é o fator preço. Nós tínhamos que ter, além do melhor projeto, também o melhor preço. E como é que se chega no melhor preço? Foi fácil. Nós simplesmente unimos em um consórcio de fabricantes de equipamentos todas as empresas que fabricam os equipamentos. Uma das maiores empresas fabricantes de telhado, a maior fabricante de prensas, as maiores fabricantes de esteiras, de elevadores, a Intelbras, que é a maior em tecnologia, parceria com a Gerdau e ArcelorMittal para vender ferro mais barato em troca de comprar a nossa produção depois. Então, nós não tivemos nenhum tipo de problema em fazer isso. Nós não participamos da negociação. O fabricante está vendendo direto para o comprador. Então, é impossível disputar preço com o sistema INE. É impossível. Na parte de construção civil, nós temos 342 construtoras aprovadas. As construções são feitas através de licitação. Quem aprova as licitações são os compradores das usinas. Nosso projeto é muito transparente. Tudo que eu estou dizendo aqui está postado nos nossos sites, livre para qualquer um navegar e ver o que nós estamos fazendo. Então, essa é a solução empresarial para que possamos tornar isto realidade. Agora vem a solução social com relação à educação. Eu sei que a Secretaria de Educação não se faz presente na reunião, embora tenha sido convidada, mas poderá assistir essa apresentação que ficará disponibilizada no nosso portal da internet do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós somos contra até o nome do Ministério da Educação. A Confederação do Elo Social do Brasil, instituição que eu presido, por 2 vezes já ingressou com um projeto de lei em Brasília, no Congresso Nacional, para mudar o nome do Ministério da Educação. Esse nome ele está esbulhando uma responsabilidade que não é do Estado. Nós não precisamos nem ter 2º grau completo. Basta saber ler e escrever e interpretar texto, porque tem cognição, ler a Constituição Federal, Código Civil, o ECA, Estatuto do Adolescente, facilmente vai se perceber que educação é uma responsabilidade dos pais. Se fosse ao contrário, quando as crianças nascessem, elas deveriam ser entregues para o Estado, e se o Estado não cuidasse bem da educação, o Conselho Tutelar tirava do Estado e entregava para os pais. Não é assim que acontece. É ao contrário. Então, usar o nome de educação é um esbulho. Então, nós somos contra esse nome. Então, o que nós trouxemos como solução para isso? Nós vivemos em um país de adolescente. Esta é a situação do Brasil. Nós desenvolvemos o que nós chamamos de cursos vivenciais e estamos oferecendo aqui para o município de vocês para serem implantados de forma diferente. Eu acho que já está provado que invadir as comunidades com arma não deu certo. Eu não sou o primeiro aqui a dizer.
O que eu não ouvi ainda é alguém falar que tem uma solução que não use armas. E é esta a nossa solução. Nós queremos invadir as comunidades mentalmente. Nós queremos combater a criminalidade e não o criminoso. Criminoso, quem tem que continuar a combater não é a polícia e com armas. Agora, a criminalidade, isso sim, ela é mental. Então, para combater isso, nós desenvolvemos 13 cursos vivenciais. Estas pessoas estão vazias. Nós não podemos cobrar das pessoas coisas que elas não têm, que ninguém deu a elas. Então, esses cursos são cidadania, crenças, primeiros socorros, vocações e aptidões, estética corporal, sexologia, nutrição, administração conjunta do lar, saúde. Todos esses cursos, eles foram compactados em 16 horas. São 4 aulas por mês, uma por semana, de 4 horas. E aí sim, você vai conseguir carregar na cabeça destas pessoas cidadania e coisas boas que eles não têm. A referência que eles têm é a que eles seguem. E é por esse motivo que a criminalidade sempre está levando vantagem. Daí nós vamos dar esse upgrade na educação. Esse curso é para 40 pessoas. A parceria com a prefeitura não envolve dinheiro. Somos proibidos de receber dinheiro municipal. Não fazemos convênio. O máximo que nós podemos fazer é uma parceria através da qual a prefeitura nos libera o espaço, a sala de aula. Nós entramos com material didático, nós entramos com os instrutores e tudo isso é mantido através de patrocínio. Se a prefeitura quiser, pode ser um dos patrocinadores. Agora, a parceria, não. Não podemos. Nosso estatuto proíbe isso. Agora, o público-alvo, como eu disse, são adolescentes. Adolescentes de 14 a 100 anos. No Brasil, nós temos adolescente de todas as idades. Você tem adolescente vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal. Você tem adolescente até no STF. O que é um adolescente? Eu não estou ofendendo ninguém. O que é o adolescente? O adolescente é isso que nós convivemos no dia a dia. O adolescente não tem uma opinião formada. Ele está em treinamento. Nós aceitamos que um adolescente fale uma coisa hoje, outra coisa amanhã, que não tenha cognição, porque ele ainda é muito novo, imaturo, nós temos que esperar ele amadurecer. Então, o nosso curso é exatamente isso. Nós vamos carregar a cabeça dessas pessoas de 14 a 100 anos com informações positivas e que vão mudar a vida deles. Existe aí a obrigatoriedade da participação de 2 dos nossos cursos. O curso de cidadania, ele é obrigatório, porque nós entendemos que quem não é cidadão não é absolutamente nada. Então, se não fizer o curso de cidadania, não faz nada. Mas nem o curso de tapeceiro e restaurador, ele não vai fazer, porque ele não tem cidadania e, para nós, ele não tem serventia. O segundo curso, que também é obrigatório, é o curso de crenças. Quando se fala em crenças, imediatamente já se vem à mente a parte religiosa. Não é esse o nosso foco. E nem pode ser, porque a nossa instituição é laica igual ao Brasil. O nosso foco é esvaziar a cabeça das pessoas com as crenças negativas para sobrar espaço para carregar crenças positivas. Aquelas crenças do tipo, você nunca vai ser nada na vida, estudar não compensa, casamento nenhum dá certo, homem nenhum presta. Isso são crenças negativas que nós temos que fazer um trabalho para mudar. Então, depois que fez essas 2 matérias, ele pode fazer as demais, se quiser. Se ele achar que primeiros socorros é interessante, amanhã ele poderá salvar o pai dele, o filho dele. Se ele achar que não é interessante, não faz. Nós entendemos que o casamento, ele é uma empresa. Ele tem lucro, falência, concordata. Quando o casamento acaba, em momento nenhum, o juiz fala em amor, fala em carinho, fala em mágoa. O que ele fala é quanto sobrou, quanto não sobrou, vamos dividir. Por que não se trata um casamento como uma empresa no dia a dia? Por que num casamento não tem uma reunião familiar
por mês para falar sobre estoque, previsão de futuro, planejamento. Então, se ele achar que isso não é interessante, não faça. Se ele quiser saber como é que funciona o cérebro humano, para ele entender melhor a mulher dele, o pai dele, a namorada dele, faz psicologia. São 16 horas, todos esses cursos, uma aula por semana. Se ele achar que isso não é importante, não faça. Se ele achar que é importante ele fazer um curso de etiquetas e comportamento, saber falar, se vestir, comer, se apresentar em qualquer local, faça. Se não, não faça. Nós não temos o poder de fazer com que as pessoas melhorem à força, mas nós temos o poder de oferecer isso. Que fique claro que nós não temos no nosso escopo coleta. A proposta não envolve coleta. As empresas que hoje coletam podem continuar coletando, os caminhões podem ficar no pátio da usina, isso está embutido no nosso pacote. Lá existe banheiro, vestiário, está tudo preparado. Mas coleta não faz parte do nosso escopo. Não fazemos varreção também. A nossa única proposta aqui, pelo social, é resolver o problema dos catadores, e isso já está proposto. Pode começar imediatamente. Não preciso de construir usina para dar curso de cidadania e nem dar curso de restauração de imóveis e tapeçaria. E a outra proposta para a educação são os cursos vivenciais. Eu não preciso de usina para dar curso vivencial. Basta que a prefeitura tenha o desejo de combater a criminalidade e de melhorar a qualidade dos munícipes, porque nós estamos preparados. Nós temos mais de 10 mil diretores no Brasil que estão em treinamento há mais de 5 anos, inclusive no Rio de Janeiro. Basta que vocês entrem no site de vocês e vocês vão ter acesso às diretorias, os nomes das pessoas, o número dos documentos, para vocês constatar a veracidade do que nós estamos aqui informando. A única coisa que nós não podemos prometer agora é o prédio social que faz parte do nosso escopo, porque nós barateamos o projeto, nós conseguimos viabilizá-lo. E o pagamento para a Confederação do Elo Social é a doação pela usina de um prédio social que no município de vocês está previsto, que é uma regional, onde teremos um advogado, um psicólogo, um assistente social e um bacharel em Direito, e mais 3 de outras formações universitárias para trabalhar nessa barreira de contenção da criminalidade e da desarticulação familiar. Isso está bem claro e bem explicado no nosso site, cujo link vocês também receberam. Esse material didático dos cursos vivenciais também está no nosso site, cujo link vocês receberam. Os reconhecimentos que nos permitem iniciar imediatamente também está no nosso site. Então, a construção do prédio é a única que está atrelada à comercialização das usinas. Os cursos vivenciais não estão, os cursos dos catadores também não estão. E agora, eu quero dizer a vocês que nós precisamos de segurança jurídica. E esta é a única contrapartida do município. Qual é a segurança jurídica que o empresário precisa? Ele precisa saber que ele não vai ficar dependendo do poder público municipal, estadual, federal, ele precisa ter documento. Então, para a construção desse prédio social, nós precisamos de um terreno de 500 metros, com concessão de uso, dentro da favela ou perto da favela. Nós queremos construir o nosso prédio social no local de maior vulnerabilidade social que vocês tiverem no município. É lá que está o nosso público e é lá que nós queremos construir o nosso prédio. Com relação às usinas, eu vejo que não está prevista a construção de usina no município de vocês. Eu acredito que deve estar no complexo que vai ter em Nova Iguaçu. Vocês devem estar perto de Nova Iguaçu e lá está previsto 11 usinas, todas no mesmo local. Quanto maior a quantidade de usinas, menor é o investimento para colocá-las em funcionamento. E aí está previsto no município de vocês uma cooperativa do sistema INER, daquela do tipo que eu disse. Não compra papelão, não compra latinha, só trata de resíduos sólidos moveleiros. Esse é um sistema normal.
concessão de uso de uma área de terra, em nome da cooperativa. Os cooperados, nós não sabemos quem serão, serão os que vão fazer o curso e que vão ser aprovados. Depois eles vão fazer, entre eles, uma eleição e eles vão decidir quem será os 40 diretores. A cooperativa não trabalha em parceria com as usinas. As usinas têm empregados, todo pelo sistema de CLT, férias, 13º, fundo de garantia, insalubridade, periculosidade, um banheiro para cada 5 pessoas, vestiário, tudo que a lei exige. E a cooperativa também segue tudo que a lei exige. São 40 cooperados, e se quiserem pegar mais pessoas, terão que pegar pela CLT, porque a nossa cooperativa trava com 40, não pega mais do que 40. Os demais que quiserem continuar na rua trabalhando de catador, nós não temos absolutamente nada contra. Não chegamos para parar o trabalho de ninguém, chegamos para oferecer o nosso, e é claro, o empresário vai ter lucro, que fique claro que o empresário vai ter lucro, e um bom lucro, porque senão ele não vem. O empresário não tem que ter vocação social, o empresário tem que ter vocação empresarial. O empresário toca o maior projeto social que existe no planeta. O maior projeto social que existe no planeta é o emprego, e este projeto é tocado pelo empresário. Então, o empresário não tem aqui ligação com o catador, não distribui cesta base, o que ele paga é salário, fica com o lucro dele, paga aí os empréstimos que ele conseguir. Aqui, na nossa apresentação, não está misturando nada. Curso para catador é o Sindetap. É um sindicato que tem toda uma estrutura para fazer isso, só não pode cobrar dos catadores, porque faz parte do nosso projeto. Quem vai cuidar de montar essas cooperativas e administrá-las é o Instituto INER, uma instituição nacional sem fins lucrativos, detentora do selo Consciência Verde, e que vai gerir esse sistema, mas o dinheiro é deles. O dinheiro não é do Instituto INER, o dinheiro é deles. O Instituto INER faz com que tudo isso funcione para não gerar problema para as usinas. Como é que uma usina vai receber um fogão, uma geladeira, uma poltrona? Não pode. E se nós não dermos uma solução para isso, nós não poderíamos chamar o nosso projeto de lixo zero. Então, os sistemas se interligam, mas cada um dentro do seu quadrado. Essa é a apresentação que eu tinha para fazer a vocês. Eu me coloco à disposição para as perguntas que vocês vejam a necessidade de fazer. Nós temos 224 portais de internet, todos disponibilizados para que vocês tirem dúvidas. Os portais interagem, você encontra vídeos explicativos, plantas, planilhas, passeios virtuais, tudo que eu disse aqui, nos links que está no ofício que vocês receberam, está claro. Tudo que lá está, ou foi eu que escrevi, ou foi eu que autorizei. Então, eu acredito conhecer o suficiente para responder as perguntas de vocês. Com relação às usinas, não existe um parafuso que eu não saiba para que sirva. Então, caso eu não consiga responder alguma pergunta, humildade é algo que cabe em qualquer local. Já fica aqui as minhas desculpas, eu vou voltar a estudar, e quando eu estiver melhor eu volto para fazer aqui a apresentação. Um abraço a todos, fica aberto às perguntas. Olá, parabéns pela apresentação, ficamos realmente muito entusiasmados, né, com as soluções que foram postas aqui. É muito importante, né, que outros setores do município conheçam todo esse projeto, tá? Secretarias de governo, né, de educação, assistência social. Então, a gente se compromete, uma vez que nem todos puderam estar aqui na reunião, a levar isso às outras secretarias, a esse projeto, tá? A gente, em razão de trocas na gestão da secretaria, não conseguiu se aprofundar ainda no material que vocês trouxeram para a gente, mas eu vi que tem muita referência aqui, inclusive de vídeos
e a gente também vai se debruçar sobre essas informações todas para poder ter até mais dúvidas com relação à implementação desse projeto, né? O que eu queria pontuar, e de repente, se vocês tiverem essa informação, é se o projeto Lixo Zero Social 10, você já tem algum exemplo, algum município próximo a Nova Friburgo que já tem implementado o projeto com sucesso, assim, que seria legal a gente, né, saber em que fase eles estão e como foi tudo com eles, né, como aconteceu a implementação. E uma dúvida que me trouxe, você comentou que vai ter um complexo, as usinas vão ser em Nova Iguaçu, né? A ideia é essa, de implementação das usinas em Nova Iguaçu. Não é tão próximo assim de Nova Friburgo, existe uma quilometragem mínima para ser viável, né, de fazer esse transporte dos resíduos para esse complexo, como se dá isso? Enfim, pelo que eu entendi, a única contrapartida, você me corrige se eu estiver enganado, do município seria na questão do terreno para o prédio social, né? E seria de 500 metros quadrados, etc. e tal. E queria que você falasse um pouco mais nesse auxílio que a instituição está trazendo no sentido de formar os catadores, né? A gente tem um histórico em que houve, assim, a formação de uma cooperativa que trabalhou com reciclagem, e em algum momento ela se desfez, e a gente está no momento de realmente organizar isso tudo novamente, né? Então, basicamente, são essas as perguntas e dúvidas, e, novamente, dizendo que nos comprometemos a levar todas essas informações às demais secretarias para a gente manter o contato com a instituição e avançar no que for possível para o município de Friburgo. Sim? Então, tá bom. Muito obrigado pelas suas perguntas. Vamos pontuar aqui, tá? Com relação ao problema que vocês possam estar vivendo com os catadores, deixa eu deixar claro que nós não adotamos os catadores. Para nós, tá? Eles são estudantes de tapeçaria, de cidadania, então não interessa o número que eles são, nem como eles estão. Nós estamos aqui abrindo as nossas portas, só precisamos de um local para dar o curso a eles. Isso pode começar amanhã, tá? Então, se eles têm uma cooperativa ou não têm, nada que eles têm nos interessa, porque eles trabalham com papelão, com latinha, compra carrocinha, nós não trabalhamos com isso, e dentro do escopo do nosso trabalho, esse material vai ter que chegar de graça na usina. Então, se nós ficarmos aqui fomentando, dando dinheiro para eles, nós vamos diminuir o lucro do dono da usina e o negócio começa a ficar ruim, tá? Então, isso já está disponibilizado. Com relação à quilometragem, nós trabalhamos na média de 50 a 60 quilômetros. Vocês estão a mais do que isso de distância do município de Nova Iguaçu, não? Está dentro disso aí? Não, está mais. É mais distante que 50 quilômetros. Eu não tenho quilometragem aqui, mas é bem mais distante. Se for mais distante, nós podemos sacar de lá uma usina para 200 toneladas e construir uma usina direto aí Rafael, estamos em torno de 170 quilômetros de distância. Tá. Então, se vocês estão a 170 quilômetros, não haverá possibilidade de vocês levarem o lixo para esse local. Nós teremos que... Aí nós precisamos de um terreno de 10 mil metros para que nós possamos construir a usina específica para vocês, que é a usina da primeira fase, tá? Ela tem a capacidade de até 200 toneladas dia, isso incluindo ativo e passivo. Aí você pode levar ela a 3 turnos, dependendo da quantidade de passivo que vocês têm no município. Isso é claro, os técnicos vão fazer um levantamento para saber qual é o PCI desse passivo também, vai contar com aprovação internacional, porque esse dinheiro do passivo vem de fora do Brasil. Então, se vocês estão a essa distância, esquece o que eu falei, tá? Porque é inviável. Passou de 50 até 60 quilômetros é tolerável. Passou de 60 é inviável o deslocamento desse lixo e aí começa a trazer reflexos ruins, tá?
Então, essa é as duas colocações que você fez que você me lembrou, mas você fez acho que umas 4. Você pode me ajudar com as outras duas que eu acabei não falando? A outra pergunta é se tem algum exemplo de um município próximo a Friburgo em que o projeto já esteja num outro patamar, né? Já tem avançado, né? Na verdade, nós estamos implantando isso no Brasil ao mesmo tempo. Por causa do problema ligado ao lixo, você deve entender o que eu estou falando, tá? Mas tem um outro problema. Se nós fecharmos com vocês e ficar tudo certinho, vai construir a usina? Não, não vai. Eu preciso de 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes, senão não funciona o nosso sistema. Nós não somos vendedores de usina, nós somos vendedores de sistema. Você, como do meio ambiente, você sabe que se você não tiver um total de lixo, você não consegue na destinação final. E nós precisamos desse total. Então, se nós fizermos aí uma usina para 200 toneladas, nós vamos precisar de, no mínimo, 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas. E isso já foi calculado. Se você entrar no nosso site, você vai saber que vocês fazem parte de uma regional. Essa regional, ela tem um total de lixo ideal para você implantar uma usina final, ou pirólise, ou gaseificação, ou plasma. Nós ainda não sabemos, porque vai ter que fazer um estudo do PCI do lixo para saber qual é que vai dar mais lucro para o empresário, já que a solução aqui é dar renda para o empresário. Agora, funcionando, não tem. O que tem são os equipamentos em demonstração, eles estão dentro de todos os fabricantes, e é isso que nós estamos mostrando para os compradores, por esse motivo do que eu te disse. Só se vai construir se for tudo ao mesmo tempo. Nosso projeto, ele vem de cima para baixo. Dele foi notificado todas as autoridades federais. Nós contamos aí com o ofício 001 do presidente da República, determinando que todos os seus ministros nos atendessem com prioridade. Depois disso, nós notificamos todas as autoridades estaduais, o governador, o presidente do Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual e o presidente da Assembleia Legislativa. E agora estamos apresentando para os prefeitos que fazem parte da nossa logística, porque nós entendemos que o nosso projeto, o custo é zero, e se tiver algum outro projeto que o custo é menor do que o nosso, nós temos que dizer que o outro é melhor, mas o nosso é zero. Não tem nenhum tipo de investimento por parte da prefeitura na construção. E ainda tem uma projeção de que o gasto da prefeitura deverá baixar no mínimo 20% do que hoje ela está gastando. Então, a pandemia, é claro, atrapalhou um pouco o início do nosso trabalho, mas hoje, implantando no Brasil inteiro, você tem prefeituras que já estão na fase da aprovação do terreno, porque essa contrapartida nossa, ela tem que estar baseada em um projeto de lei municipal. Esse projeto, depois de sancionado pelo chefe do executivo, ele conta ainda com uma licitação. Então, não é um projeto que vocês vão dizer, olha, nós vamos fechar com vocês. Não, vocês podem fechar com a nossa sugestão. Fechar conosco só se nós ganharmos a licitação. Não fazemos absolutamente nada se não tiver o acompanhamento do Ministério Público. O Ministério Público, ele é essencial em tudo que nós estamos fazendo. Sem o Ministério Público, nós não temos a segurança jurídica, e sem segurança jurídica, nós não temos o empresário comprador. Sem o empresário comprador, nós não temos o fundo de pensão que vai financiar. Então, está tudo amarrado. Se não for legal, não rola. Eu tenho uma dúvida, voltada exatamente por essa questão que o senhor falou a respeito da contratação, vamos dizer assim. Porque o poder público, não importa que haja ou não saída, vamos dizer assim, de verba pública. A licitação ela está acima disso, até porque existem pessoas que queiram, de forma gratuita, ceder ao poder público
alguma atividade, algum serviço, mesmo que seja sem ônus para o município. Mesmo que seja sem ônus para o município, é necessário, pelo menos, aí, no mínimo, do meu entendimento, que se faça um chamamento público para aquelas empresas, aquelas entidades que queiram, porventura, prestar algum serviço público gratuito para o município. Porque a ideia da licitação não é só uma ideia financeira, é uma ideia de democratizar a utilização do próprio poder público. Então, no meu entendimento, se nós escolhermos uma entidade, ainda que seja para prestar um serviço público gratuito para o município, no meu entendimento, estaria violando a lei de licitação nesse aspecto, em que pese não saia uma verba pública do município, eu estaria dando uma prioridade, eu estaria escolhendo de forma indistinta uma pessoa para poder prestar um serviço gratuito para o município, mas que outras pessoas, porventura, também queiram prestar. Então, qual é o critério de escolha que eu teria para uma pessoa ou para uma entidade prestar um serviço público, ainda que gratuito, em detrimento de determinadas outras pessoas que, porventura, poderiam também prestar? Muitas das vezes, até mesmo para poder colocar ali o seu nome, colocar ali a sua logomarca, apresentar ali um trabalho, mas, de repente, existem outras empresas, outras entidades que possuem a mesma característica. Então, eu não teria ali um critério de escolha dessas pessoas, mesmo que para receber um serviço gratuito. Então, é por isso que existe, muitas das vezes, o chamamento público. O chamamento público é uma espécie simplificada de processo licitatório, onde eu escolho algumas pessoas para que pudessem ali prestar o serviço. Essa aqui é a minha ideia inicial. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é se, porventura, e aí o senhor já começou a trabalhar nesse assunto, é se, porventura, já existe algum acórdão do Tribunal de Contas, seja da União, seja do próprio Estado do Rio de Janeiro, ou até mesmo da Federação, das demais entes da Federação. Aqui no Rio de Janeiro existe um termo que se utiliza, que é conhecimento e aprovação pelo tribunal, ou seja, alguma manifestação, ou seja favorável ou que não seja nada a opor, da utilização de vocês prestarem esse serviço, porque o serviço ele é prestado, o serviço ele não precisa ser braçal. A partir do momento que eu presto uma ideia minha, eu vendo a minha ideia, é intelectual. Então, assim, a atividade que vocês exercem. Se o Rafael já perguntou se vocês já têm algum exemplo em algum outro município. E aí ele falou na ideia dele, que é na parte ambiental, na parte prática, e eu faço essa pergunta na parte jurídica, formal. Ou seja, se existe alguma aprovação dos órgãos de fiscalização externa, não interna, mas órgãos de fiscalização externa que corroboram essas atividades e que tenham, pelo menos, dado alguma manifestação, algum parecer favorável, porque isso nos dá a tranquilidade de iniciarmos o trabalho. Caso contrário, no meu entendimento, e se dependesse até de uma manifestação minha, eu iria me manifestar até no sentido contrário. Nesse aspecto, lógico, aguardando sempre o pronunciamento e a manifestação de vocês, mediante entrega de documentos, entendeu, o Rafael? Para poder vocês fazerem uma análise junto à Procuradoria-Geral quanto à formalização dessa ideia, mesmo que, repito, seja sem ônus para o município, porque o fato de ser com ônus ou sem ônus não implica em nada no procedimento de escolha da entidade. Olha, ouvi atentamente toda a sua colocação, tá? Parabéns pela sua colocação, mas eu fico sem ter o que falar para você, porque tudo o que você falou foi o que eu exigi. Nós exigimos um projeto de lei municipal. Ponto final. Este projeto de lei, aprovado pela Câmara dos Vereadores, é que vai nortear o trabalho. Nós exigimos que ele seja sancionado. A partir do momento que ele é sancionado, eu deixei claro a necessidade de uma licitação. Nós somos só mais uma empresa e instituição a participar da licitação.
Diferente do que você falou, nem a nós interessa, porque nós não podemos correr o risco de fazer nada ilegal. Se eu fizer alguma coisa ilegal, o fundo não vai financiar o investidor, porque o projeto não vai funcionar. Então, sem a licitação que vai dar a oportunidade, e eu deixei claro, eu falei, a nossa proposta é zero de investimento com relação à construção das usinas. Agora, com relação à destinação do lixo, nós só estamos substituindo o local para onde hoje está indo. Tem preço, tem custo, tem tudo. Por isso, a licitação. Sem licitação... Então, eu endosso tudo que você acabou de falar e deixo claro, sem isso nem eu quero. Entendeu? É muito simples. Nós temos um modelo, tá, do projeto de lei a ser aprovado, e é claro, esse nosso modelo ele tem que separar as coisas. Nós não temos interesse em varreção. Então, o projeto não pode incluir varreção. Nós não temos interesse em coleta. Então, o projeto de lei não pode incluir coleta. O que hoje tem no Brasil são licitações que misturam a coleta, a varreção, lavagem de rua, um monte de coisa. Aí não funciona. Então, nós estamos oferecendo uma solução para destinação. Então, esse projeto de lei, ele tem que ficar claro que é só para destinação, e seja lá quem for que vai participar, se também não vai cobrar nada de investimento, ou se vai pagar, ele tem que se responsabilizar por toda a destinação. Não pode, eu só quero vidro, o outro fala, não, eu só quero papelão. E o orgânico, como que fica? Então, a nossa proposta é 100% do lixo, e nós só aceitamos se nós tivermos amparado em uma audiência pública do Ministério Público, com a assinatura de todos os prefeitos da região que serão beneficiados, e se nós sairmos vitoriosos da licitação. Bom, se tiver alguém com proposta melhor na licitação, pode ficar para ele. O nosso projeto está aberto para qualquer um que queira fazer melhor que nós. Perfeito. Em relação a todos os municípios aprovarem, o mecanismo seria através de um consórcio. Eu, quando falo em consórcio, tá, eu tenho as minhas ressalvas. Eu já disse aqui na minha apresentação que desapareceu 48 bilhões no Brasil só entre consórcio, prefeituras, Estado e nessas reuniões, e não se tem nada. Sim, mas é exatamente essa que é a minha dúvida. Esse consórcio que nós estamos propondo é um consórcio nosso, da iniciativa privada, as prefeituras sentadas em uma mesa. Nós não vamos até esses consórcios existentes. Se eles quiserem vir até nós não temos nenhum tipo de problema, nós não somos concorrente. Nós temos dinheiro, nós temos comprador, nós temos equipamento, nós temos planta, nós temos tudo o que nós precisamos. Eles não têm nada, eles não têm dinheiro, eles não têm logística. Eu concordo, mas eu digo que o termo para que você haja uma participação de diversos municípios seria um consórcio. Sem problema nenhum. É isso que eu estou falando. Só que os nossos contratos, eles são apartados. Esse consórcio que você está vislumbrando juridicamente, ele vai existir num termo que nós vamos fazer junto ao Ministério Público. Mas eu não posso amarrar o seu problema do lixo a outra prefeitura. Se ela não pagar, o problema dela é só dela. Então, nós não vamos trazer esse problema de um para outro. A prefeitura tal não está pagando, todo mundo paga para o consórcio é que paga. Esse tipo de coisa nós não queremos. O senhor tem algum exemplo de participação do Ministério Público nesses atos? Porque o Ministério Público ele é um órgão de controle. Se ele participar, de certa forma, vai segregar um pouco as funções. Então, por isso que essas informações seriam importantes para o município. Porque o Ministério Público ele atua ou como fiscal da lei ou como autor de alguma ação judicial. Então, assim, ou através de um termo de ajuste de conduta, que seria um TAC. Por isso que seria importante que nós tivéssemos um documento para que nós pudéssemos até mesmo levar ao prefeito, dar maior segurança para os demais secretários,
de um exemplo, não só um exemplo prático, como solicitou o Rafael, mas um exemplo jurídico. Porque assim, o fato de se criar uma lei autorizando, né, em tese, o papel ele aceita tudo. Eu posso criar uma lei, se eu tiver a maioria da Câmara, e aí a Câmara vai aprovar, e aí, no final das contas, não vai adiantar muito. Essa lei pode ser declarada inconstitucional, porque ela violou, por exemplo, um princípio que contido no artigo 37 da Constituição, que determina os princípios princípios da administração pública. Deixa eu Então, te é dizer uma coisa. importante... Todos esses problemas... É que eu estou atrasado para uma outra reunião, desculpa. Ah, não, tudo bem. Todos esses problemas que você está aventando, tá? Eles vão acontecer dentro do seu local. Os vereadores que quiser discutir, pode discutir, vai atrasar todo mundo, sabe? O Ministério Público, nós sabemos muito bem como ele funciona e nós somos patrões deles. Então, nós sabemos mandar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eles têm a função deles e nós sabemos cobrar a função deles. Agora, como eles vão fazer e como eles não vão fazer, e esse documento que você gostaria de ter acesso, esse documento está no seu site aí. É só entrar no site do Rio de Janeiro, você vai ver a notificação que foi feita para o promotor, você vai ver a resposta dele e você vai ver que o projeto lá está desenhado. É assim que vai acontecer. Eu não quis dizer que nós vamos celebrar um TAC, porque o nome TAC ele é pesado, sabe? É um termo de ajuste de conduta. Mas, já que você falou, então eu vou abrir aqui. O documento que vai existir chama-se TAC. É isso que nós exigimos. Agora, eu não ia fazer aqui uma apresentação e dizer a vocês, olha, vocês vão ter que assinar um TAC. Aí vocês iam falar para mim, pô, mas vocês estão nos acusando de crime? Mas é esse o documento que o Ministério Público vai ter que fazer. Quando eu falo vai ter que fazer, eu sei o que eu estou falando. Bom, então, se vai haver um TAC, é porque vai haver um inquérito civil. Não necessariamente. O TAC é um ajuste de conduta para evitar um inquérito. O TAC é aquilo que vocês constantemente fazem para ganhar tempo. Não. O TAC é para evitar uma ação judicial. Ele é feito dentro de um inquérito. Essa decisão é do Ministério Público. Nós precisamos do TAC. Sim, mas sem um documento de calibre do TAC, o sistema INER não entra. Se o Ministério Público não avalizar o projeto inteiro, o sistema INER não entra, porque não vai ter segurança jurídica, e se eu não tiver segurança jurídica, eu não vou trazer capital de fora nem interno. Vai continuar do jeito que está. Então, o que vai fundamentar a existência do TAC seria o quê? Porque o TAC ele advém ou de um inquérito, né? Ou de uma ação. Bom, nenhuma ação não caberia mais um TAC. Apesar de que com a nova lei de improbidade autorizou aí que se proceda a um TAC, mesmo em casos de ação judicial já proposta. Então, o que fundamentaria esse TAC? Isso vai ser decidido na audiência pública que vai ser feita a pedido para o Ministério Público. Essa decisão, essa discussão, nós vamos travar no local certo. Uma audiência pública ser feita... sem um documento do Ministério Público avalizando tudo que foi dito aqui, não tem negócio. Entendi. Então, né, nesse caso, essa audiência pública ela existiria entre vocês e o Ministério Público? Não, entre nós, o Ministério Público e todos os prefeitos beneficiados com o nosso projeto. Ah, entendi. Então, beleza. Eu já tô satisfeito. Mais alguma pergunta do que está na máquina da Sabrina? Esqueci o nome dele, desculpa. Não, estou satisfeito também. Rafael, meu nome. Muito obrigado. Rafael, tá ok, Rafael. Prazer, Rafael. querido. É você, a Sabrina? Eu sou a Sabrina, sou assessora de gabinete da secretária de Meio Ambiente aqui. Ele é o nosso subsecretário de Licenciamento Ambiental. Então, tá bom. Consegui tirar a dúvida de vocês?
foi bom, tivemos um excelente, de altíssimo nível de debate jurídico, e isso clareia a mente de todo mundo, eu acho que ficou bem claro. Se não tiver segurança jurídica, não é bom para vocês, e para nós é péssimo, porque nós estamos trazendo dinheiro e a responsabilidade é muito grande. Mas então, eu agradeço, em nome da Confederação do Elo Social do Brasil, em nome de todos os nossos diretores, a oportunidade de estar procedendo aqui à apresentação do nosso projeto, os nossos procuradores que estão nos acompanhando e que fizeram contato com vocês para marcar essa reunião, certamente vão continuar acompanhando os desdobros. E se precisar novas reuniões, nós estaremos à disposição. Essa nossa reunião estará postada em nosso site nas próximas 24 horas, e os secretários que não assistiram, principalmente da educação ou da assistência social, poderão assistir posteriormente. Na realidade, da assistência social sou eu sou subsecretário. Ah, então tá bom. Então, você já assistiu. Então, educação, que eu acho que não está presente, e até mesmo o prefeito. Isso já está disponibilizado nas próximas 24 horas, e o meu muito obrigado a todos vocês, tá? Eu vou saindo porque já estou 10 minutos atrasado para a próxima. Um abraço, obrigado.